É o que eu estou dizendo ultimamente. Deus tem sido muito generoso conosco. Muito, muito mesmo. Ministro de hoje muito especial. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30, que diz assim, ó, os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o tinham feito com o que tinham ensinado. Irmão, aqui Jesus, os apóstolos chegam perto de Jesus e dizem assim, Jesus, a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente ensinou, o povo se animou, o povo está alegre com Jesus. Meu irmão, a gente tem que aprender a se animar com as coisas de Jesus. Às vezes, a gente consegue se animar com a novela, com o futebol, com a saidinha, com a piada, mas a gente não consegue se animar com os feitos de Jesus. Ô, meu irmão, está na hora de a gente se envolver mais com ele. Marcos 6, versículo 31 agora. E ele disse-lhes, vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O que é que Jesus faz com os discípulos aqui? Ó, vamos para o deserto, por quê? Porque lá a gente vai parar um pouco. Por quê? Porque a gente precisa descansar, porque tem muita gente indo, vindo, e aquela rotatividade de gente, a gente não está nem tendo tempo nem para descansar, nem para comer. E Jesus falou, vamos para o deserto para descansar um pouco e para se alimentar. Ok? Ok. Olha o que acontece. Versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. Ô, meu irmão, às vezes a gente está precisando disso, de ficar sós com Jesus. Aqui, de uma forma, para a gente serve muito como simbologia. O que? Ele se retirou para um deserto, mas você pode fechar a porta da sua casa. Se você tem igreja, a chave do seu ministério, vai para o ministério mais cedo, ora lá, clama sozinho, busca sozinho. Eu comentei aqui num dos estudos ao vivo que é muito bom a gente orar na igreja, orar junto com o povo, em comunhão, no repartir do pão. Mas o melhor é quando você se retira para orar só você e Jesus, irmão. Aquela comunhão que ninguém está vendo. É onde o texto se cumpre, né? Que quando você ora em secreto, ele te recompensa em público. É assim mesmo. Olha o que aconteceu eles indo para o deserto, viu? Versículo 33, que diz... E a multidão viu-os partindo, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. O que aconteceu? Quando eles estão indo para o deserto para fazer duas coisas, o quê? Descansar e comer. Aí eles estão indo, quando está descendo do barco, a multidão viu, quando viu, reconheceu, os xias são eles. Aí um fala com um, outro fala com outro, fala com outro, pronto, uma galera foi para o deserto onde eles estavam. E aí, novamente, aquela agonia de gente. Eu até citei que aqui no nosso ministério está aparecendo tanta gente que eu nunca vi na minha vida, tanta gente. Qual a explicação? Provavelmente alguém que conta, oh, não, Deus está operando, Deus está visitando, Deus traz resposta, está abençoando, Deus tem sido bom com a gente. Pronto, aí acaba vindo pessoas que a gente nunca viu na vida, meu irmão. Quando você propõe no seu coração em buscar mesmo, se santificar, em se doar para ele, ô meu irmão, você não vai nem precisar fazer força, porque as pessoas vão te procurar para orar, vão te procurar para você dar uma palavra, para fazer alguma coisa, vai aparecer convites também para você em algum lugar, quando você se envolve mesmo com Deus. Aí, desculpe, viu? Mas cuidado que às vezes não vai ter nem tempo de descansar, nem tempo de comer, imagine. Se a gente chegar numa época dessa, irmão, que a gente nem poder comer direito por tanta gente que vai na sua casa, pede uma oração, um auxílio, um conselho, uma direção. É Deus, viu? Versículo 34. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Ô, meu irmão, quando Jesus olhou, que viu aquele povo, Jesus teve compaixão, que é isso? Jesus sentiu a dor daquele povo. Irmão, se a gente como cristão está vendo alguém passando uma dificuldade, seja ela espiritual, financeira, familiar, profissional, sentimental, um problema na alma, e a gente não sente a dor da pessoa, irmão, a gente tem que verificar que tem alguma coisa errada com a gente. Porque aqui Jesus, mesmo os discípulos cansados, com fome, Jesus já esqueceu dele e viu para o pessoal que foi atrás dele. E teve compaixão, sentiu a dor dos outros. Ó, meu irmão, sinta a dor do seu próximo. Tem até uma palavra linda, né, que a gente conhece, a empatia. Tem antipatia, que eu não vou com a cara dele. Ó, você que é crente, tira essa palavra do seu vocabulário, viu? Tem a antipatia, que eu já expliquei.
tem a simpatia que, puxa, eu vou com a cara dele, eu gosto da... Tá. E tem a empatia. O que é empatia? É você sair da sua posição e se colocar na posição do outro. Pronto, empatia. No caso aqui, Jesus foi além disso. Jesus sentiu a dor daquele povo. E ó, vamos continuar na leitura. E teve compaixão deles, continuidade, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Ô meu irmão, aqui quando Jesus olhou aquela situação, xia, é como ovelha que não tem pastor, não sabe o que fazer. E aí Jesus, sabe, se você já viu assim um rebanho de ovelhas, pronto, aí você vê aquele rebanho, ele é guiado por um pastor, o pastor fica com cajado e aí dirige aquelas ovelhas, né? Direciona as ovelhas, faz tudo certinho porque tem alguém guiando elas. Mas quando não tem, cada um faz o que quiser e acaba fazendo besteira. Meu irmão, tem muita gente, desculpe, tem muita gente que está errando, tem muita gente que está falhando. A culpa é da liderança dela, é da liderança dele. Porque às vezes não acompanha como deve acompanhar, não instrui como deve instruir. E a Bíblia lá em Provérbios, em algum lugar, diz que é para a gente observar o estado das nossas ovelhas. Ô irmão, tem que ligar, tem que procurar, tem que mandar uma mensagem, um WhatsApp, tem que visitar. Visitar, por enquanto, vigiar um pouquinho por causa da pandemia, né? Mas dá uma ligadinha, faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, entre em contato com a pessoa, porque você tem que saber o estado das suas ovelhas, irmão. Lembro que lá está escrito no livro de Hebreus, capítulo, se eu não me engano, é capítulo 13, versículo 17, diz assim, ó, que os pastores que velam e dará conta das ovelhas naquele grande dia. Ou seja, quando o pastor se apresentar para Deus naquele grande dia, Deus vai olhar para ele e falar assim, cadê as suas ovelhas? Não, a pergunta vai ser essa. Vamos lá na leitura, só para você entender que é isso mesmo. Hebreus. É bom até que dá uma puxadinha de orelha também nas ovelhas, porque às vezes tem umas ovelhazinhas rebeldes que quer fazer o que quer, não ouve pastor, não ouve ninguém. Meu negócio é com Deus e fica na rebeldia. Se ela não está obedecendo o pastor que está vendo, imagine a Deus que não está vendo. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque, aqui o que interessa para a gente, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Pronto, aqui o autor está dizendo que é o pastor que vai dar conta naquele que tem que velar, quer velar, guardar, cuidar, proteger, pronto. E como é que o pastor faz isso? Principalmente em oração, cercando. A Bíblia diz que lá no livro de, se eu não me engano, Mateus, Marcos ou Lucas, bem no início, um anjo chega e tinha uns pastores de madrugada velando pelo rebanho, velando pelas ovelhas. Ô irmão, e a gente precisa disso, orar pelas pessoas, clamar, cercar com fé. Eu estava lendo um dia desses e me chamou a atenção um texto que Jesus fala assim, porque o valente bem armado, ele protege a casa, ninguém entra, ninguém rouba nada. Aí eu pensei, falei assim, Jesus, eu preciso disso, ser valente, cobrir minha família com fé, meus irmãos com fé, meus amigos com fé, o local de trabalho com fé. Ô irmão, a gente precisa de ser valente, orar, meu, clamar. Tô cansado não, mas tenho que ter valentia. Não valentia de dizer desaforo para ninguém, de responder, de dar palavrão, de agredir alguém. Não, valentia no espírito, irmão, como Davi era. O texto está dizendo em algum lugar que Davi era valente e Deus era com ele. Quando você tem valentia, você ora, você busca, Deus é com você. E aqui está dizendo que é para o pastor fazer tal coisa e não é para fazer gemendo. Ai meu Deus, essas ovelhas. Não, fazer com alegria, para que seja algo útil. Vamos voltar ao nosso mini estudo de hoje. Livro de Marcos, capítulo 6. Capítulo 6. No finalzinho agora, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ô irmão, quando Jesus viu que o povo estava como ovelha sem pastor, que o povo estava sem rumo, sem direção, aí Jesus parou, esqueceu da fome dele, esqueceu do descanso dele e passou a ensinar poucas coisas, não, muitas. Meu irmão, o que Jesus quer é nos ensinar. Lá no livro de Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 7, não lembro agora, também não vou, acho que é 7,17, diz que ele nos apacentará, o Cordeiro que está no trono, nos apacentará e nos servirá de guia às águas tranquilas ou águas da vida. Ô meu irmão, ele quer te guiar, ele quer te instruir, ele não quer te deixar como ovelha que não tem pastor. Amém? Esse foi o mini estudo de hoje. Eu te peço, se inscreva no nosso canal e também compartilhe essa mensagem.
youtube.com/leitura diária oficial. Todos os dias aqui no canal tem uma nova mensagem. Eu posso até não compartilhar todos os dias vídeo para vocês, ou você às vezes não pode nem receber de alguém de forma compartilhada, mas todos os dias no canal tem uma mensagem nova exclusiva. Que Deus abençoe de uma maneira muito, muito especial.